Eu estou lendo esse livro aqui, ó, o Livro Negro do Comunismo, já há algum tempo, porque ele é bem longo, é um livro de história, dá para ir lendo, parando, intercala com outras coisas, tem 900 páginas, então é um livro bem denso, mas de uma leitura fácil, porque o autor, os autores, né, são alguns autores, historiadores que permitem uma escrita, conseguiram uma escrita bem leve, então não tem muito enrosco na leitura. E aí acaba fluindo bem, mas o mais difícil mesmo é o próprio conteúdo. Conteúdo que nos deixa espantados, como esses caras foram cruéis. E a gente percebe aqui, eu particularmente sou muito interessado no assunto, que o modus operandi, a essência desses caras continua a mesma até hoje. Sempre com um ar de quem está olhando de cima para baixo, os ungidos, como diz o Sowell, de pessoas que se acham tão boas que elas podem fazer o mal, porque o mal é justificável para alcançar o bem. Óbvio que não é isso, isso é um absurdo, né? Isso é uma das coisas mais absurdas que o ser humano pode, um dos erros mais absurdos que um ser humano pode cometer. Eu vou ler dois trechinhos bem pequenininhos, peço que você fique até o final do vídeo, você vai perceber que é muito importante. Era a época em que todos passavam pela prisão. Vocês não entenderam errado. De alguma maneira, todas as pessoas acabavam em algum momento passando pela prisão. Membros do Bureau Político, que é o alto escalão político, altos funcionários do período anterior à guerra, então aqui ele está num trecho em que ele cita países que foram invadidos, tomados pelo comunismo já no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele fala aqui de, entre eles, um ex-primeiro-ministro, generais, comandantes, bispos, guerrilheiros, sim, e depois de terem lutado contra os alemães na guerra, voltaram suas armas contra os comunistas, camponeses e operários que recusavam a integração. Então, gente que havia acabado de sair de uma guerra contra os alemães, depois tiveram que encarar, e tem outros trechos aqui que em outros momentos eu vou ler para vocês. Aqui tem um mais terrível, que tem muito a ver com o que acontece hoje. O sistema do terror generalizado continuava a funcionar, ou seja, ele mudava de faces, mudava de estilo, de jeito, de nível de agressão, mas ele continuava a funcionar. Se bem que com menos intensidade, ele já complementa o que eu falei aqui. Esse sistema do terror havia atingido os seus objetivos. Os mais ativos adversários do regime tinham sido mortos. Então bastava você ser adversário e ter alguma capacidade de aglutinação de pessoas, de mobilização de pessoas, seja na retórica ou seja por meio de resistência armada. Bastava qualquer coisa que você fizesse, era no mínimo 15 anos de prisão ou prisão perpétua e sempre com uma porcentagem alta de gente sendo executada sem um julgamento, sem ter cometido um crime, porque às vezes só pensava ao contrário ao sistema. Sido mortos aos milhares. E a sociedade, que aprendera bem a lição, sabia agora o que esperar dos defensores, entre aspas, da democracia popular. Todos eles sempre se dizendo muito defensores da democracia. Na verdade, eles são parasitas que se utilizam, né, das brechas, brechas ou aberturas que a democracia permite, porque todos têm que participar do sistema, todos têm acesso ao sistema, e esses parasitas se infiltram no Estado, tomam o Estado e destroem as pessoas que pensam ao contrário. Hoje, guardadas as devidas proporções, está mais no campo do cancelamento, né, do isolamento, da crítica mais sempre com ódio na fala, no olhar e sempre se dizendo do bem. Então, para quem ainda não se permitiu parar para pensar nesses absurdos, eles atuam em vários níveis, em várias escalas. Então, você vai ter o mais radical à esquerda, mas você vai ter o mesmo cara que está no centro, se diz estar no centro e de repente é centro-esquerda, com os mesmos princípios, as mesmas ideologias, simplesmente fazendo um papel para que faça com que você pense e acredite que você tem várias opções, sendo que no fundo, do centro para lá, não tem opção nenhuma. Todos vão implementar, de alguma maneira, esse sistema nefasto, esse terror de todos os tipos, metodologização do terror, né?
que você puder imaginar. Quem não conhece a história tem uma tendência a repeti-la. Os mais jovens têm se interessado por várias coisas e vejo pouco a gente se interessando por história. E está tudo aqui documentado, com referências. Se você quiser questionar, se você não concordar, você vai lá e pesquisa. E aqui te dá uma visão mais ampla de como esses caras atuam em várias frentes. Tudo que eles querem é calar a população. Teve uma cena que me deixou muito chocado nesse livro, em que, num determinado campo de concentração russo, comunista, sim, judeus aqui relatam que o campo de concentração russo era 10 vezes pior do que o alemão. Só que a história aqui, eles conseguiram reescrever a história a ponto da gente só falar de um e não falar do outro. Em que eles separavam, para evitar fugas, começaram a separar as pessoas em grupos de 5, filas e tal. Quando acabava acontecendo de um fugir, eles executavam os outros 4 desse grupo para fazer com que os grupos impedissem que alguém fugisse. E dependendo da situação, eles executavam também os 5 do grupo anterior e os 5 do grupo posterior. Então era assim, sumariamente. Pá, bala na cabeça e pronto. Você está falando com o diabo escrito escarrado nessa história toda. E tem gente ainda fingindo ali, benevolência. Existe uma diferença muito grande de você ter uma ação boa e de você parecer bom simplesmente porque você tem uma bandeirinha. A bandeirinha nenhuma é suficiente para caracterizar ninguém como pessoa boa. Assim as ações, né? Tenho falado isso aqui insistentemente porque tenho percebido essa paralaxe, essa falta de, nesse olhar pegando para um ângulo que dá uma visão deturpada, distorcida. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa aí seu joinha, seu recado, clique no sininho para receber todas as notificações e, achando importante, multiplique, passe adiante. As pessoas precisam ter noção do que a gente continua vivendo, mesmo num outro, vamos dizer assim, numa outra novela, numa outra dimensão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.